Jornal Regional. Especial Consciência Negra. Seguimos a nossa semana especial, hoje Dia da Consciência Negra. Estamos trazendo ao longo da semana personalidades aqui da nossa região para ouvir, conversar, debater mais a respeito dessa data, com o tema resistência, também falando sobre a importância da luta antirracista. E hoje a professora Efigênia de Freitas, que é reconhecida também por ser uma personalidade que luta contra o racismo aqui na nossa região, que traz também essa valorização histórica da nossa cidade, no contexto também da ancestralidade. Claro, comigo aqui nos estúdios, a Maria Fernanda Lopes para essa entrevista. Maria, seja bem-vinda. Muito bom dia para você, Edu. Muito bom dia para todos que nos acompanham. Hoje nós vamos trazer mais detalhes sobre as raízes africanas, né, que moldaram a identidade cultural brasileira e entender também como que a conexão com os nossos antepassados pode fortalecer a luta por igualdade e reconhecimento, sobretudo por pertencimento. Efigênia Augusta de Freitas é aparecidense, professora de História com pós-graduação em História da África e Cultura Brasileira. É também membro do Grupo Namíbia, Grupo Baobá e da Pastoral Afro de Aparecida. Seja muito bem-vinda, professora. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Que bom estar aqui com vocês. Axé para todo mundo. Alegria recebê-la. Professora, é muito importante falar e destacar a africanidade, né, nesse contexto. E de que forma que a africanidade se manifesta hoje na cultura brasileira, especialmente na região, na cidade de Aparecida, por exemplo? O tempo mudou, tudo mudou e nós negros fomos nos apoderando das nossas raízes africanas. Então, africanidades você vê na rua com o seu cabelinho crespo, das meninas assumindo o cabelinho crespo. Nós vemos com os turbantes na cabeça das mulheres. Isso é africanidade. A africanidade é a escola estar falando das raízes africanas. Africanidades é respeitar as religiões de matriz africana. Africanidade são os grupos que estão se organizando para responder a uma sociedade que é racista, que exclui os pretos. Então, africanidades é valorizar a cultura afro-brasileira. Professora, falar sobre africanidade também é evidenciar figuras importantes e simbólicas e até mesmo religiosas. No contexto de Aparecida, por exemplo, nós temos Nossa Senhora Aparecida e São Benedito. Como que isso funciona? Como que a gente consegue dialogar nesse contexto? O respeito à Mãe de Deus está acima da cor dela. O respeito à Nossa Senhora está acima da cor. E como ela escolheu vir com a nossa cor, então nós dialogamos com festas afros, com festas religiosas onde os africanos entram dentro do santuário de Nossa Senhora, louvando a Mãe de Deus e a Deus com os seus ritmos, com a sua congada, com os seus moçambiques. Isso é africanidade. Isso é a igreja aberta aos filhos. Isso é a igreja católica pós-Concílio Vaticano II, respeitando as diversas culturas do povo católico. Professora, uma coisa muito bacana e importante também é que a senhora é membro do Grupo Namíbia, constrói o Grupo Namíbia aqui em Aparecida e na região também. Como que o Grupo Namíbia trabalha para poder resgatar e preservar essas tradições? O que é o Grupo Namíbia? De onde vem Namíbia? Explica um pouquinho para a gente. O Grupo Namíbia, ele nasce na festa de São Benedito de 1988. Era o ano do centenário da abolição da escravatura. Bastante histórico. Então, um grupo de negros brasileiros, aparecidenses e brancos, que são amigos da causa, que lutam também pela causa, fundou o Grupo Raiz. E esse Grupo Raiz surgiu grande, muito grande.
Na festa de São Benedito daquele ano, foi uma maravilha ver aqueles negros homenageando a Mãe África, homenageando os que vieram no navio negreiro. Solano Trindade, ele tem uma poesia, Navio Negreiro, onde ele diz: lá vem, ele termina, lá vem o navio negreiro cheinho de inteligências. Então foram essas inteligências aparecidenses que fundaram o Grupo Raiz, que depois se tornou Grupo Namíbia. O Grupo Namíbia, como eu disse, ele começa grande. Então, foram vários eventos e várias reuniões, vários encontros onde a gente se letrava contra o racismo. Então era uma escola de letramento racial. Mas esse grupo ele foi diminuindo. O nosso erro é que a gente foi envelhecendo. Não era para a gente envelhecer. Mas olha a juventude aí também. Aí nós fomos envelhecendo. Daquele grupo, nós fomos morrendo. Hoje nós somos um grupo de algumas mulheres negras que se encontram mais no Zap, mas nós nos encontramos hoje vamos nos encontrar também pessoalmente, e ficou um grupo onde é um lugar onde a nossa autoestima é elevada, onde nós falamos de nós. Nós somos poucas mulheres pretas, mas nos ajudamos na educação dos filhos, nos ajudamos na escola. Então, esse Grupo Namíbia do passado, o nome é forte. A Aparecida inteira conhece o Grupo Namíbia, mas aquela força nós não temos mais. Nós nos acarinhamos com palavras de conforto para as vezes que nós sofremos, até pelos nossos filhos. Existe, inclusive, um conceito muito forte, como a senhora disse, o nome que é reconhecido na cidade, na região, e que teve também no seu contexto histórico um papel muito importante em um momento em que não havia rede social, não havia uma possibilidade de uma informação que chegasse de forma tão rápida, mas houve então essa mudança de contexto também. Isso foi muito importante, permitiu que aqueles caminhos fossem trilhados antes para que hoje houvesse um espaço maior também, e até com espaço para outras organizações, com espaço, por exemplo, para a ação de outros personagens também que passam a integrar essa história, né? Você falou tudo. Nós, lá em 88, no século passado, nós fomos o primeiro grupo organizado. Então, as nossas reuniões, nós chamávamos brancos, médicos para falar da saúde. Então foi muito importante, foi a primeira vez que um grupo negro se reuniu para falar dele, da condição dele. Então, o Grupo Namíbia, homenageando um dos países africanos, Namíbia, nós temos as atas primeiro, quanta coisa nós fizemos. E aí, indo a escolas, com a lei que coloca a história da África e cultura brasileira na escola, nós fomos com arte e letramento racial. Nós fomos a várias escolas, nós participamos de cursos de especialização, nós participamos do Educafro, nós educamos jovens negros para entrar no Enem, para passar em faculdade. Nós temos, hoje mesmo uma disse que ia estar nos ouvindo. Hoje ela é professora em Taubaté. Então isso são alegrias para nós, e nós envelhecemos, mas nós olhamos com bons olhos quem chegou agora. O Compir é uma das coisas que nos deixa orgulhosos, que a luta continua. E as tia preta, elas ficam ali com o nome Namíbia, se acarinhando nas dificuldades da vida. Coisa boa a gente saber um pouco mais dessa história, desse carinho e desse reconhecimento que é fundamental também, aqueles que trilharam os caminhos necessários para que hoje
aconteçam esses espaços também de valorização da luta antirracista. Agora, 11h32, a gente vai conversar mais ainda com a professora Efigênia. A gente faz agora uma breve pausa para trazer as vagas da Bolsa de Empregos aqui do Jornal Regional e também os apoiadores do jornalismo. Jornal Regional. 11h38, de volta com o Jornal Regional, especial Consciência Negra, hoje recebendo a professora Efigênia Freitas e comigo aqui no estúdio a Maria Fernanda Lopes nessa entrevista. Pois é, muito bacana retornar, Edu. Professora, a senhora citava muito a questão histórica sobre a importância do resgate da identidade, sobretudo da importância do resgate da identidade do nosso contexto, né, no contexto regional das nossas histórias. Qual que é a importância, então, de fato, resgatar a ancestralidade para a construção da identidade negra? A construção da identidade negra, ela vem lá de trás, da organização dos senhores de engenho, dos senhores de café. Eu vou chamar essa organização de Pacto da Branquitude. É um acordo, é um pacto. A gente exclui os pretos, mas não fala que tem racismo. A gente deixa os pretos fora dos cargos, mas não fala. Então, o Brasil foi construído por homens brancos. Eu disse homens brancos. Foi construído ou ainda é? Ainda é construído por homens brancos. E nesse tempo todo, nós, os negros, fomos nos pedindo reparações, exigindo reparações, reconhecimento pela nossa identidade afro-brasileira. Então, começamos com movimentos onde nós, negros, somos protagonistas. Tá certo. Baixou o Maracélio aqui. Imagina. Nós somos protagonistas. Então, começa no Vale do Paraíba, que foi um vale escravocrata, mudou um pouco, ainda é organização do Pacto da Branquitude no Vale do Paraíba, que herdou daqueles barões do café a discriminação, o racismo. Então, nós negros estamos hoje em todos os lugares onde não nos aceitam, nós estamos reivindicando entrada. Então, as cotas nos ajudam muito. Agora tem cotas para concurso público, para artistas, porque nós fomos excluídos o tempo todo. Então, esse reconhecimento é fruto da nossa luta. Professora, a gente costuma dizer que quem conta a nossa história não somos nós, né? Vai muito além de Princesa Isabel, é importante fazer esse recorte. E dentro disso, a gente destaca também um pouquinho dos desafios enfrentados, né, ao trazer temas de ancestralidade, luta, resistência para o centro do debate político. Por exemplo, a gente costuma dizer carinhosamente e respeitosamente que negros e negras de mais idade eram do tempo que não se podia entrar pela porta da frente. Quais que são os desafios ao colocar, então, todos esses temas que a gente está conversando hoje no centro do debate político? Porque, para além do debate político, é importante dizer no centro do debate político. No centro do debate político está o Pacto da Branquitude. Então, se os homens brancos estão organizados para governar o Brasil, nós, homens e mulheres, pretos e pretas, estamos também organizados para bater de frente com esse sistema. Então, ações afirmativas, políticas públicas são necessárias para que possamos avançar. Então, para mim, cotas foi um salto muito grande, onde nós que não pudemos estudar no passado, hoje, através das cotas, nós estamos dentro das universidades. Capacidade
todos nós temos a oportunidade de estudo que foi diferenciada. Esses dias o pessoal branco da PUC, nos jogos universitários, hostilizaram os cotistas pretos da USP. Tem que ser castigado. Tem que ser castigado. Isso é luta. Então, você fala lá de trás não entrar pela porta da frente, ainda continua isso. Ainda continua. O ser vigiado dentro do supermercado ainda continua. Então, a cor da pele, ela está introjetada na sociedade brasileira. Eu estou lendo um livro, eu esqueci o nome agora, mas ele fala da branquitude nas fotografias. Então, as fotografias, ela vem mostrando os brancos na linha de frente, os brancos vencedores e o preto e a preta lá atrás, nos trabalhos mais humildes. Tudo isso foi introjetado em todos nós e compete a nós desconstruir esse pensamento. Importante isso que a senhora fala também, da própria população também se envolver, usar dessas ferramentas que tem à disposição. Esse ano, por exemplo, foi ano de eleições municipais, estava fazendo aqui um retrospecto. Dá para contar nos dedos, aqui na nossa região, nas câmaras municipais, o número de vereadores negros eleitos e, menor ainda, o número de vereadoras negras eleitas. Então, também usar dessas ferramentas à disposição para também colocar pessoas que possam, mais do que representar ou levar certas ideias, também ter o próprio lugar de fala, que faz diferença também, total de ter o lugar de fala do que o outro falando, deixar o outro falar por si, né? Sim. Então, compete a nós, como movimento de pretos e pretas, lutar pelas ações afirmativas, reivindicar o nosso lugar, que é de fala, porque nós somos o povo brasileiro. Então, é necessário que os pretos e pretas se preparem para cargos políticos. A Mara falava ontem de um trabalho maravilhoso da Faculdade Serra Dourada, em Lorena. Eu estava presente. Que alegria ver aqueles jovens montando uma preparação para pretos e pardos e quem vier para a eleição de 2028. Olha, o pensamento lá na frente. A gente tem que pensar lá na frente. O atrás é história. É para ser respeitada, é para ser compreendida, para o letramento racial. Agora, 11h45, a gente vai... um bate-papo muito bom, então pedir para a professora continuar mais um bloco com a gente aqui, se possível. Hoje é um dia muito especial, então a gente vai continuar aqui a nossa conversa, temos mais perguntas, sua participação também, fique à vontade para mandar no nosso WhatsApp, 99750-1814. Enquanto isso, a gente vai ao vivo até a redação saber as informações do trânsito e já voltamos com mais informações aqui no Jornal Regional. 11h51 de volta com o Jornal Regional, hoje Dia da Consciência Negra, recebendo a professora Efigênia Freitas aqui com a gente para trazer olhar importante a respeito desta data e também dos impactos atuais na nossa sociedade. Comigo aqui é Maria Fernanda Lopes. É isso aí, Edu, dando continuidade à entrevista aqui com a professora Efigênia de Freitas. Professora, no bloco anterior nós falávamos um pouco sobre construção e debate político, né? Fazer cultura, ações educacionais também é política. Como que o Grupo Namíbia tem construído esse processo político aqui em Aparecida? Como tem sido feito esse debate? Até mesmo com o Compir, né? Que a senhora faz parte e cita. Veja bem, o Grupo Namíbia vive hoje do passado. Hoje ela não tem mais voz. No passado nós voltamos em mulher, na vereança, e procuramos negros e não tinha. Esse ano teve. Então, o grupo vota em preto. Em preta, só que não tinha preta. Politicamente, no outro
governo, a gente chegava pedindo viagens para participar de congressos, fomos a Cajamar, fomos com o ônibus da prefeitura, fomos a Poços de Caldas, fomos ao museu. Então, politicamente, a gente sempre foi à margem. Nós não tínhamos força. Conseguíamos, por exemplo, a escola coteca para funcionar o Educafro à noite. Foram 3 anos de curso. Então, politicamente, nós sempre fomos um grupo fraco e politicamente não tínhamos força. A nossa força era mesmo escola e cultura. Professora, como que nós podemos, então, se posicionar em relação às discussões contemporâneas sobre negritude e diversos outros temas que englobam essa discussão, como cultura, educação, saúde, lazer? A primeira coisa, muitos negros e negras já avançaram, mas a maioria não avançaram no letramento racial, no saber toda a exclusão que nós vivemos. Nós precisamos nos letrar, nós precisamos frequentar congressos, nós precisamos frequentar grupos que discutem a situação do preto e da preta na nossa sociedade. A dificuldade da mulher preta na saúde é maior do que a dificuldade da mãe branca na hora do parto. Quando a senhora traz a questão do letramento racial, por exemplo, professora, parte da perspectiva de se ver, né, de se entender. Se ver como você que deixou o cabelinho crespinho, como as meninas que estão deixando o cabelo crespinho, que era tudo chapinha. Isso é pertencer ao outro lado do oceano. Os meus primeiros vieram do outro lado do oceano e fizeram esse país. Isso é orgulho. No balanço do mar, né? No balanço do mar, um navio cheinho de inteligências. E nós somos fruto dessas inteligências. Então, a saúde preta é a mais sacrificada. A escola é a grande trincheira. Como a minha formação é história, o meu trabalho é todinho voltado hoje para professores e adultos, porque eu envelheci. O ano que vem, 80. Eu não tenho mais condição de conversar com criança. A Mara, você olha, ela senta no chão com a criançada. Eu não consigo mais, as crianças vão ter que me levantar. Então, o meu trabalho hoje é com adultos. E nós estamos fazendo um belo trabalho de letramento. Com o letramento, toda essa ancestralidade é respeitada pelo mais jovem. Ele vai ter orgulho da mãe preta, que sabia fazer os chás, que sabia fazer a comida. A doutora do Brasil Império era a mãe preta, com os seus chás. Era a mãe indígena com os seus chás, porque elas conheciam as árvores. Então, o nosso aluno preto, ao ouvir essa positividade da mãe preta, ele sente orgulho, sim, apesar de todo o sofrimento que tem numa escola. Opa! Professora, gosto de uma citação que diz que a África liberta em suas trincheiras tantas guerreiras anônimas brasileiras. A senhora, sem sombra de dúvidas, é uma delas. E acho que, para além disso, é guardiã dessas histórias. Para encerrar, obrigada. O que significa para a senhora, então, pessoalmente, enquanto Efigênia, mulher aparecidente, pessoa negra, ser uma guardiã dessas memórias e tradições? Eu me surpreendo o dia inteiro pensando tudo isso. Eu me surpreendo o dia inteiro lendo, me preparando e tentando contribuir para que mais pessoas saibam: eu sou, eu vim de lá,
os meus fizeram. Isso é orgulho e que bom que eu nasci numa família organizada, pai e mães maravilhosos, como tantos pais que souberam nos educar respeitando a nossa ancestralidade. A gente agradece demais a participação da professora Efigênia Freitas aqui com a gente. Também todo mundo que acompanhou esse bate-papo. A Ivana Magda está cumprimentando aqui a senhora. Também a Marta Barbosa desejando bom dia. A Débora Campos também conosco. Oliveira Santos. Dalvina Oliveira. A Lu Uchoas. O Edson Donizete. Também a gente agradece a participação do pessoal que está pelo WhatsApp. Deixa o nome também, tá, gente? 99750-1814. Não esqueça de mandar seu nome, bairro e cidade para a gente também registrar aqui a sua participação. Professora, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns por ser essa, como a gente destacou aqui na pauta, guardiã das nossas memórias, da nossa cultura, da nossa tradição. E conte também com esse nosso reconhecimento, esse nosso carinho aqui da equipe de jornalismo. Obrigado, Maria, também pela presença. Obrigado, Edu. Uma aula, professora. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada.